divina, porque o próprio Cristo diz que quem revelou a Pedro não foi o homem, mas foi o próprio Deus. Pedro diz que Jesus Cristo não era um João Batista, não era Moisés, não era qualquer profeta do Antigo Testamento, mas Jesus Cristo era o Filho de Deus vivo. Ali estava, meus irmãos, a primeira declaração, Pedro, usado por Deus, dizendo que Jesus não era João Batista, muito menos Moisés, mas Jesus era o Filho de Deus que veio ao mundo para dar salvação aos homens. Logo após o contexto, meus irmãos, Jesus segue então junto com os seus discípulos, e Jesus falando com os seus discípulos no contexto em que a gente estamos falando, nós vamos ver que Jesus vai falar a respeito aqui de duas coisas que saltam deste texto, duas coisas importantes que saltam deste texto. A primeira coisa importante que salta deste texto, eu começo a entender que Jesus vai falar a respeito do mundo físico que nós estamos vivenciando por causa da indagação e por causa do momento em que eles estavam vivendo aquele momento. Depois Jesus vai falar sobre a segunda coisa. Jesus vai falar do mundo espiritual, vai falar a respeito da salvação, da vida eterna. Se não vejamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 16 e o versículo que segue, nós vamos entender aonde nós lemos. Mas ele, virando-se, disse a Mateus capítulo 16, versículo 24: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. No contexto anterior, Jesus reúne os seus discípulos, pergunta para os seus discípulos quem o povo diz ser o Filho de Deus. E Pedro, com a ação divina, ele diz que Jesus era o Filho de Deus. Mas logo após isto, Jesus vai falar a respeito da sua morte. Jesus vai falar a respeito do seu retorno para Jerusalém. Jesus então vai falar para os seus discípulos que ao retornar para Jerusalém, ele teria lá em Jerusalém uma perseguição